Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês, professor de História, tá? Estou gravando umas aulinhas para vocês aqui. E pessoal do sexto ano, na nossa aula passada, lembra? A gente começou a falar sobre a Grécia Antiga, né? Ou, como nós vimos também, sobre o mundo grego. Você pode achar Grécia Antiga, você pode achar civilização grega, só que o mais correto é a gente chamar de mundo grego. Professor, por que você coloca então como Grécia Antiga? Para que você saiba que é a mesma coisa. Para não ficar feio também eu colocar Grécia Antiga, ou civilização grega, ou mundo grego. A gente está falando das mesmas coisas. Tá? Então, se você for procurar alguma coisa para estudar mais sobre esse assunto, saiba que ele pode aparecer das três maneiras. Né? E por que a gente chama de mundo grego e não Grécia Antiga? Porque quando você fala assim, o Brasil colônia, você sabe que é o país, Brasil, no tempo colonial. E a gente tem essa ideia de que quando está falando da Grécia Antiga, a gente acha que é o país hoje, as ilhas da Grécia hoje, na Antiguidade. E não é isso, não é apenas isso. Na Antiguidade, a Grécia não tinha o território que ela possui hoje. Tá? É aí que está a diferença. E por que a gente estuda tanto sobre a Grécia? Né? Porque o legado cultural que os gregos produziram é gigantesco. Nós que vivemos no mundo ocidental, nós temos três pilares. Quais são os três pilares do mundo ocidental? A moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Esses três pilares moldaram e construíram o mundo ocidental que nós vivemos hoje em dia, certo? Por isso que a gente estuda tanto isso. Por isso que a gente precisa entender bastante sobre esse assunto, sobre Grécia, ok? Por isso que a gente vai falar bastante sobre ele aqui nas nossas aulas, beleza? O que a gente vai ver então, pessoas lindas, nessa nossa aula de hoje? Período pré-homérico, lembra aquele primeiro período lá daquela linha do tempo, que deu maior trabalho para o prof montar, diga-se de passagem? Invasões de povos indo-europeus, tá? Que vão caracterizar esse período pré-homérico. O período pré-homérico ele é marcado por essas invasões. Veremos a civilização creto-micênica, que fique claro também, pessoal, que a gente não consegue ver todos os detalhes bem específicos. Isso o teu professor, a tua professora faz em sala. Aqui é pra gente ter uma noção boa, mas não é total. Né? Por que eu tô falando disso? A gente não vai conseguir falar, por exemplo, sobre o labirinto do Minotauro e o mito do Minotauro lá na ilha de Creta. Tá? Só para você já estar sabendo. Guerra de Troia, a gente vai ver agora um pouquinho sobre ela, não tudo. Né? Tem livros específicos apenas sobre esse assunto. E a primeira diáspora grega, que é um nome estranho, né? Às vezes não é tão usado ultimamente, só que eu gosto de utilizar primeira diáspora para você ter uma palavrinha a mais no teu vocabulário. Saiba que conforme mais você aumenta o seu vocabulário, melhor é a tua capacidade de pensar e de aprender as coisas, beleza? Período pré-homérico, galera, lembra que a gente dividiu a civilização grega em 5 períodos. Né? Nós dividimos lá no período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico, certo? Aqui a gente vai falar especificamente sobre esse período chamado de período pré-homérico. Então vem comigo, presta atenção aqui. A gente tem que delimitar, né? Vai do século 20 ao século 12 a.C. Lembra que aqui o tempo vai passando, só que o número do século vai diminuindo, ok? Quais as características que nós temos do período que nós consideramos, do período que a gente chama de período pré-homérico, tá? Primeira coisa, galera, a civilização grega, o mundo grego nesse período, existia e vivia basicamente na ilha de Creta, que é aquela ilha maior que a gente tem nos arquipélagos do Mar Egeu. Ali nós teremos os chamados pelasgos, que é um grupo que veio provavelmente do Oriente, lá no período da pré-história, se sedentarizou naquela região. Ficou vivendo ali por um tempo, né? E ali eles vão desenvolver o que a gente chama de civilização cretense. Tá? E esses povos pelasgos, que é um nome estranho, né? Esses pelasgos que estavam vivendo ali, vão ter o seu território invadido por alguns grupos indo-europeus. 3 são eles, tá? São os aqueus, os eólios e os jônios. Ó, aqueus, eólios e jônios. Esses 3 grupos, esses 3 povos indo-europeus vão caracterizar o período pré-homérico. Vamos ver o que aconteceu? Os aqueus, galera, eles vão fundar uma cidade chamada Micenas. Tá? Eles invadem ali a cidade, invadem a região das ilhas gregas e fundam a cidade de Micenas.
vão se desenvolver, vão dominar a ilha de Creta, onde nós tínhamos lá os pelasgos tomando conta. E é por isso que a gente pode chamar o período de pré-homérico também de período creto-micênico. Na arte, você vai ver arte creto-micênica, tá? Que é uma arte que vai misturar as características do povo que vivia na ilha de Creta com as características dos povos aqueus. Aqueus, não os aqueus da Bíblia, tá? Aqui como os povos aqueus que vão fundar a cidade de Micenas, tá? E eles serão um grupo que vai ter o comércio muito marcante, tá? Qual tipo de comércio? Basta você lembrar do primeiro slide que a gente viu na aula passada. A Grécia é uma região peninsular ou uma região cheia de ilhas, portanto no meio do mar Mediterrâneo e do mar Egeu. O que eles vão ter de forte, então, economicamente falando, galera? Eles vão comercializar pelo mar. Então, o comércio marítimo vai ser um dos pontos principais da economia do povo aqueu, tá? Fundam a cidade de Micenas, dominam a ilha de Creta, surgindo, portanto, a cultura creto-micênica. E aí eles criam cidades importantes, como a cidade de Micenas, né, que a gente já viu, fundada pelos aqueus, a cidade de Knossos, tá? Ou Nossos, se você não quiser pronunciar o S, e a cidade de Troia. A cidade de Troia fica um pouco mais acima, tá? No estreito de Dardanelos, mais lá a nordeste, ok? Então, essas cidades ali vão ser fundadas por esses povos e nós temos a invasão depois dos eólios e dos jônios. Então, esses três caras aqui, ó, os aqueus, os eólios e os jônios, eles vão conviver, eles vão coexistir na Grécia de maneira tranquila. Vão praticar atividades comerciais entre si, vão se desenvolver também conjuntamente. O comércio entre eles vai existir, tá? Eles desenvolvem um comércio marítimo muito forte. E é aí, nesse contexto que nós temos de desenvolvimento desse período pré-homérico, com os aqueus, eólios e jônios, que nós temos uma guerra muito conhecida chamada Guerra de Troia, que tem toda uma parte mítica explicando a Guerra de Troia, só que, historicamente, economicamente falando, historicamente o motivo dessa guerra é econômico. Como assim? A cidade de Micenas estava se desenvolvendo. A cidade de Micenas queria o controle do comércio do mar Mediterrâneo. E eles queriam ter acesso também à região mais do Mar do Norte. Queriam comercializar com outros povos da Europa mais central. Só que lá no Estreito de Dardanelos, uma região específica, para você poder passar por ali, tinha uma cidade que também era uma cidade que tinha um comércio marítimo muito forte, que era a cidade de Troia. Historicamente, então, o conflito da Guerra de Troia acontece por causa disso. Só que, mitologicamente, a gente tem uma outra explicação, né? A Guerra de Troia, ela é narrada pelo poeta Homero. O Homero é considerado o pai da literatura. Professor, então, antes dele não existiam livros? Vejam, aqui não existe livro. A criação dos livros é feita pelos muçulmanos, pelos árabes no decorrer da Idade Média. Aqui nós tínhamos papiros que eles escreviam, né? E nesse caso, né, do Homero, alguns não sabem nem se ele realmente existiu, ele escreve duas obras. Uma delas chamada Ilíada e a outra a Odisseia. A Ilíada conta a história dos povos micênicos ali, saindo daquela região e indo combater na Guerra de Troia. Vai contar a Guerra de Troia e depois o retorno dos gregos para a região das ilhas gregas na Odisseia, com o Odisseu ou Ulisses, né, como o James Joyce também fala. Esse retorno que a gente tem do Ulisses ali que demora para poder voltar para sua terra natal. Ok? Só que a gente não vai ver agora isso. Vamos nos ater a outros detalhezinhos. A Guerra de Troia. É um conflito travado entre aqueus e troianos. Qual a causa? Vamos para a parte mítica que vocês gostam. Paris, filho do rei de Troia, sequestrou Helena, esposa do rei Menelau. Então, o Paris, que é o filho do rei de Troia, sequestrou a esposa do rei espartano Menelau. Esse sequestro vai gerar o conflito que dura 10 anos. Então os espartanos, que não tinham as características que eles tinham mais para frente, eles não eram tão militarizados assim, eles vão lá para Troia para batalhar contra os troianos por causa do rapto da Helena. Tá? E esse conflito ele vai durando 10 anos. E os espartanos vão levando uma surra dos troianos, vão apanhando feio mesmo. Tá? Até que chega o Odisseu, ou Ulisses, né? E ele tem uma ideia, ele fala, já sei como é que a gente vai fazer para ganhar desses caras aí. Vamos construir um cavalo, olha a ideia, que é esse cavalo aqui, que talvez dê para você ver bem na tua imagem, o chamado cavalo de Troia. Já ouviram falar sobre isso, né?
o Odisseu fala, ó, vamos construir um cavalo de madeira grande e vamos colocar para a cidade de Troia isso como sendo uma oferenda ao deus Poseidon, para daí a gente poder voltar em paz para nossa cidade, dizendo, ó, troianos, a gente perdeu, só que para que nós possamos voltar para nossas casas em paz, coloquem esse cavalo de madeira para fazer uma oferenda para o deus Poseidon. Porque qual que era o grande problema que existia aqui? Eles não conseguiam entrar na cidade de Troia. Ela era muito fortificada, tinha muros todo ao seu redor. E aí, então, o Odisseu dá essa ideia de construir esse cavalo de madeira para que os troianos levassem para o templo de Poseidon, para que então fossem feitas as oferendas e os espartanos, nesse caso aqui, os gregos, voltassem para sua cidade em paz. Só que, na verdade, o que acontece? No filme Troia, isso dá para ver muito bem, tá? Esse cavalo de madeira aqui, dentro dele, eles encheram de soldados. E aí, quando esse cavalo entrou na cidade, os troianos falaram, vencemos, ganhamos a batalha contra os gregos e tudo mais, e fizeram uma festa louca lá. E aí, costume muito comum era beber muito vinho, os troianos estavam já embriagados, já durante essa festa. No meio da noite, os soldados gregos aqui de dentro vão saindo do cavalo de madeira. Então a principal dificuldade deles, que era entrar na cidade, agora eles já tinham conseguido superar. E aí a galera vai saindo de dentro desses cavalos, vão matando o que eles já vão encontrando que estão bêbados, alcoolizados pelo chão, e abrem os portões da cidade. Depois que eles abrem os portões, os gregos entram e destroem a cidade de Troia. E aí eles vencem, e isso é contado na Ilíada. A Odisseia vai ser o retorno de Odisseu e seus guerreiros para a sua região ali da Grécia, ok? Por isso que a gente tem essa ideia do cavalo de Troia, ou presente de grego, né? Que você acha que é uma coisa, mas por dentro ele é outra. Beleza? Legal, né? Vamos lá. Tava tudo muito bem, tudo vivendo tranquilamente, os aqueus, eólios e os jônios, até que chega um quarto povo indo-europeu, chamado de dórios. E esses dórios, eles tinham características específicas, vem comigo, extremamente militarizados. Os caras gostavam de uma treta da hora do recreio. Dominavam o ferro e possuíam as melhores espadas. As espadas de ferro deles eram extremamente superiores às espadas de bronze que os demais povos da Grécia possuíam. E um negocinho que a gente tem até hoje, é chamada xenofobia. O que é xenofobia? Ódio aos outros povos. Ódio ao diferente, qualquer tipo de povo diferente. Então pensa, uma galera que gostava de uma treta, tinha as melhores armas e odiava todo mundo. Quando esses caras chegam na Grécia, o pessoal não vai ficar esperando a morte. O pessoal fica se descobrindo, os dórios estão chegando aí, bicho. Você vai ficar esperando? Não. A galera vaza daquela região. Os aqueus, eólios e jônios vão fugir dali, vão migrar dessa região que eles estavam, para a região da Ásia Menor. Essa invasão, né, os dórios dominam as ilhas gregas e além de invadir as ilhas gregas, eles vão escravizar os aqueus, tá? E os dórios fundam posteriormente a cidade de Esparta. Esses povos gregos que viviam ali e vazaram e fugiram, essa fuga forçada por causa da invasão dos dórios, a gente chama de primeira diáspora. Uma diáspora é uma fuga de um povo por algum motivo externo. Tá? Os gregos, então, que viviam ali de uma boa, os dórios invadem, eles precisam fugir para continuar sobrevivendo. E aí, essa fuga a gente chama de primeira diáspora. Tá? Para onde que eles vão? Um pouquinho ao norte, ali na Grécia continental, e para a região também da Ásia Menor. Beleza? Então, só para a gente continuar, você já tem disponível para você as suas atividades da plataforma, para você fazer sobre esse assunto. Sugestão minha também, fazer a atividade 1 e 2 da página 158. Beleza, galera? Aqui a gente fecha, então, o nosso conteúdo desse período que a gente chama de período pré-homérico, em que nós tivemos a formação, a expulsão desses povos aqui, os eólios e jônios, gerado por causa da invasão dos dórios. E essa invasão dos dórios, chamada de a fuga dos gregos, chamadas de primeira diáspora, dá origem a um novo período da história grega, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é o chamado período homérico. Ok, galera? Forte abraço, sou o professor Juliano, bons estudos para vocês.